de vitória aí no seu lugar. Bom dia, pessoal. A paz do Senhor a todos. Amém? Glória a Deus. Meu Deus, pelo começo, vocês já viram que vai ser isso daqui hoje, né? A última conferência que nós tivemos, meu Deus, foi um invadir do Senhor, tremendo, poderoso. O vinho melhor fica para mais tarde. Amém? O vinho melhor fica para mais tarde. Então, não perca um só momento. Fique do início ao fim, porque o Senhor, Ele vai agir, Ele vai trabalhar, Ele vai se mover de forma poderosa. Nós, antes fazíamos, antes da igreja, nós fazíamos vigílias, que a gente ia a noite toda. Aí quando era 6 horas da manhã, a gente falava, pensa numa noite, numa madrugada, invadida pelo poder de Deus, pela glória do Senhor. Muito daquilo que eu sou hoje, muito daquilo que essa igreja é hoje, é cumprimento de promessas de Deus. Quando eu buscava ao Senhor pelas madrugadas, tem um louvor que fala, pelas madrugadas eu te encontro, dia a dia estou sendo tocado, meu coração está queimando por um novo clamor. Então, amados, muitas vezes nós queremos algo grande da parte de Deus, nós queremos algo poderoso da parte do Senhor, tanto na nossa vida pessoal, quanto no nosso ministério, mas nós precisamos entender que é necessário que haja uma busca. Nós cantamos aqui, fere meu coração com a ferida de fome por ti, fere meu coração com a ferida de sede por ti, ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Para que as promessas do Senhor se cumpram nas nossas vidas, nós precisamos sair do trivial, nós precisamos sair do comum, nós precisamos nos tornar extraordinários, nós precisamos deixar de ser ordinários. Ordinário não é um xingamento, ordinário é uma pessoa normal, ordinário é uma pessoa comum, ordinário é uma pessoa que faz só o que lhe é pedido, mas nós precisamos ser extraordinários. Nós precisamos, amados, buscar, nós precisamos ter fome, ter sede de justiça. E muitas vezes ali na vigília, depois de estar embriagados já do poder de Deus, da glória do Senhor, promessas tremendas e poderosas, tudo aquilo que o Senhor está fazendo hoje, eu recebi na minha busca intensa diante do Senhor, nas madrugadas, sabe, sem medir esforços, me esforçando, porque a palavra do Senhor diz que o reino de Deus, ele é tomado à força. Amados, não tem nada fácil no reino de Deus. Fácil é você ficar na estação, 6 horas da manhã, perto da porta, é fácil você entrar, porque vão te jogar lá dentro. Então você não precisa fazer nenhum esforço, né? Mas no reino de Deus não existe nada fácil. No reino de Deus tudo é complexo, tudo é complicado, tudo é difícil. Por quê? Porque o reino de Deus é tomado à força. Porque você está indo contra o curso deste mundo. Você está no sentido contrário. Porque o inimigo das nossas almas, ele não quer. Ele quer nos ver no buraco, ele quer nos ver na destruição. Ele quer ver você, moça, jovem, na prostituição. Jovem, ele quer ver você no pecado, com a sua vida destruída, se lamentando, chorando. Mas ele não quer ver você feliz, alegre, bem-sucedido. Ele não quer isso, porque ele não veio senão para roubar, para matar e para destruir. E para que esse propósito do Senhor se cumpra na minha e na sua vida, nós precisamos nos esforçar. Para Jesus, amados, não foi fácil. O preço que Jesus pagou, o preço que os discípulos, que os apóstolos, que aqueles que nos antecederam, o preço que eles pagaram, foi um preço muito alto para nós estarmos aqui. E para nós não vai ser barato, amados. A palavra do Senhor diz que o caminho, ele é estreito. A porta que leva à perdição, ela é uma porta larga. Mas a porta que leva à salvação é uma porta estreita. O reino de Deus, ele é tomado à força. Somente aqueles que se esforçam é que se apoderam dele. Então, o primeiro passo é esse esforço. E muitas vezes nós estávamos ali na vigília, 6 horas da manhã, dizendo, agora vamos orar para encerrar. E a glória de Deus nos tomava novamente. E a gente ia
até às 8 da manhã. E foi nesse ambiente de glória que eu fui criada, que eu nasci. Por isso, amados, eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Sabia? Nós precisamos ter esse sentimento. É com esse sentimento que nós precisamos andar todos os dias das nossas vidas. A palavra do Senhor diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Tudo o que você precisa te será acrescentado a partir disso, amados. A partir disso. Nós temos aqui testemunhos tremendos, poderosos. Nós vamos fazer aqui um culto só de testemunho. Quem concorda? Tem muita gente aqui no nosso meio que tem testemunhos tremendos, poderosos, que nós ficamos sabendo dos testemunhos na célula, né? Que nós não temos acesso a todas as pessoas, mas quando vamos fazer supervisão, ou então os líderes, eles chegam em nós e vão nos contando os testemunhos das pessoas, testemunhos poderosos, testemunhos de milagre, de cura, de libertação, de restauração, de provisão, de valores que aparecem na conta das pessoas de maneira sobrenatural. Meu Deus, é cada testemunho, amados, de compra, de apartamento, de casa, de carro. Meu Deus, o Senhor tem feito algo poderoso no nosso meio. Mas tudo começa a partir disso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo nos será acrescentado. Nós ouvimos aqui domingo uma palavra poderosa. Eu amei a palavra, achei assim muito poderosa mesmo, muito esclarecedora. E é isso que o Senhor tem, amados, para nós. Nós precisamos estar inseridos no corpo para que a seiva do Espírito nos faça frutificar. Você já viu um galho cortado fora da árvore dar frutos? É impossível. Para que nós possamos frutificar, para que as promessas do Senhor se cumpram nas nossas vidas, nós precisamos estar plantados, amados. Nós precisamos receber essa seiva, nós precisamos receber essa vida. É por isso que nós buscamos incessantemente a cura e a libertação. O Senhor nos deu uma palavra no começo do ano, que era para nós levantarmos um propósito de jejum de 1 ano para a cura dos líderes. E nós estamos fazendo isso. Sabe por quê? Porque se o líder não tiver curado, a seiva vem e ela para. Ela não tem como passar. Mas quando o líder ele é curado, a seiva do Espírito o faz frutificar. E aqueles que estão embaixo dele também começam a frutificar, começam a crescer, começam a dar frutos. Então é isso que o Senhor quer para cada um de nós. O meu tema nesta manhã é: a santidade nos promove. Então, amados, tudo começa com a santidade. A santidade é a porta de entrada do reino de Deus. A santidade é o código, a santidade é o acesso. Por quê? Se nós não estivermos em santidade, não tem como. Sabe por quê, amados? A palavra do Senhor diz claramente, em alto e bom som, que o Senhor não ouve pecadores. Tem pessoas que até se ofendem quando a gente fala isso. Como assim? Todos nós somos pecadores. Todos nós éramos pecadores, mas a partir do momento que nós nos aliançamos com Cristo e nós abandonamos o pecado, e o pecado não é mais uma prática nas nossas vidas, nós não vivemos mais na prática do pecado, o pecado passa a ser um acidente nas nossas vidas. O acidente é algo que nós não planejamos, o acidente é algo que nós não esperamos, o acidente é algo que quando acontece nos gera um grande pesar. Né? O Denis bateu o carro há pouco tempo. Meu Deus, gerou um impacto muito forte, gerou um grande pesar, gerou um grande prejuízo.
né, financeiro. Ele ficou abalado emocionalmente, que não queria nem ir trabalhar naquele dia. Gerou um prejuízo de ficar sem carro quase um mês, né? Então eu quero te dizer que o pecado, assim como o acidente nos gera prejuízo, né? Eu não gosto de ter nenhuma perca. O acidente fala sempre de perca, de algo que você perdeu. E ainda no caso dele foi algo material. Imagine pessoas que sofrem um acidente e perdem a vida, né? Acho que fazem um ano, mais ou menos, uma parente nossa, meio que distante, né? Não é diretamente parente nossa, mas irmã do marido da minha prima. Ela sofreu um acidente aqui em São Paulo, uma moça jovem, acho que ela tinha 30 e poucos anos, e ela faleceu do nada, assim. Então, o acidente, ele nos causa muitos prejuízos. Então, o pecado, ele precisa ser um acidente na vida do cristão. E como acidente, ainda vai trazer perca. Infelizmente, vai trazer prejuízo. A palavra do Senhor diz que o remédio para o pecado é o arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, para que venha o tempo de refrigério sobre as vossas vidas. Tem um monte de gente perturbada, atormentada, com todo tipo de síndrome, por causa do pecado. O pecado é um câncer avassalador e destruidor, que precisa ser combatido fortemente, amados. Nós, como servos de Deus, como cristãos, o nosso papel aqui na terra é combater o pecado. Não é estar dentro dele, é combater o pecado. Então, nós vamos falar hoje sobre essa questão da santidade, que é a porta de entrada, que é o código. Se nós não estivermos, amados, buscando a santidade, então nós não somos pecadores, porque não vivemos na prática. O pecado é um acidente que nos causa prejuízo, e nós devemos evitar esses acidentes. O que nós fazemos para evitar acidentes? Tomar todo o cuidado, não é verdade? Todo cuidado é pouco para evitar acidentes. Então nós vamos falar hoje que a santidade, ela nos promove. Eu quero falar aqui com vocês, olha só, todos nós fomos chamados para viver para Deus, ou seja, para ser santo, separado do mundo, para fazer a diferença, para ser diferente, para fazer a diferença. Aqueles que seguem a Jesus são chamados a um novo estilo de vida, a santidade. A santidade é um novo estilo de vida. A santidade é uma cultura diferenciada. Santidade não é um fim, mas é um meio de voltarmos a ser a imagem e semelhança de Deus. Olha só, a santidade é um meio, é uma maneira de nós voltarmos à nossa forma original. A forma que nós fomos criados. Nós não fomos criados para o pecado, nós não fomos criados para a morte, nós não fomos criados para a destruição, nós somos criados para a glória do Senhor. O homem, quando foi criado, ele foi colocado num jardim do Éden, onde lá era um paraíso, onde lá ele era feliz, onde lá ele não conhecia o mal, onde lá ele não conhecia a dor, onde lá ele não conhecia o sofrimento, era só paz, era só alegria. O sofrimento e a dor veio depois da violação da promessa do Senhor, da violação do pacto, da violação da aliança, da desobediência. Então, nós, quando vivemos em santidade, nós voltamos à nossa versão original, que é a imagem e semelhança de Deus. Através de uma vida de santidade, que podemos ver a glória do Senhor se manifestar em nós e através de nós. Então, amados, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se nós queremos viver uma vida cristã ou religiosa sem santidade, nós estamos no caminho errado. E a religiosidade, a religião é o caminho inverso. A religiosidade, uma pessoa religiosa, ela é vacinada contra o arrependimento. Olha só que coisa terrível. Uma pessoa religiosa, ela está no caminho contrário, ela está no caminho inverso. Ela acha que ela está indo, quando na verdade ela está voltando. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a santidade é algo que nós precisamos buscar, sabe, com toda a força, de todo o nosso coração. Você que está aqui hoje, nesta manhã, você está fazendo exatamente isso. E nós, como líderes, como pastores, nós ficamos chocados de ver as pessoas
que se dizem cristãs, mas que vivem determinados estilos de vida. Pessoas que estão dentro da igreja há muito tempo, mas que têm um sofisma na mente, têm uma fortaleza na sua mente, têm uma confusão mental, não consegue perceber aquilo que realmente é o evangelho. Uma vez, amados, o Senhor me deu uma palavra muito forte sobre esquizofrenia espiritual. E, infelizmente, isso acontece. Esquizofrenia espiritual. Pessoas que elas parecem espirituais, se mostram espirituais, mas o seu dia a dia, a sua vida, os seus resultados não mostram isso. Porque não tem como nós sermos pessoas espirituais e nós vivermos de determinadas coisas, de determinadas maneiras. O santo e o profano não se misturam. Se você é cristão, servo de Deus, professou a sua fé em Cristo e você ainda vive na prática do pecado, você precisa nascer de novo. Por quê? Porque o santo e o profano não se misturam, amados. Não se mistura. O primeiro sinal de alguém que se converteu é abandonar o pecado, abandonar as velhas práticas. Nós entendemos que a santificação, ela é um processo, não é algo automático. Quando nós confessamos Jesus, entregamos Jesus, nos entregamos para Jesus, confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, nós fazemos um pacto, uma aliança com Ele, e a partir dali começa essa metamorfose, começa essa mudança, começa essa transformação. Não é no estalar de dedos, mas precisa acontecer. A cada dia, a cada ano, tem até um louvor da Renascer que nós cantávamos, que falava assim, cada ano uma sinfonia, cada momento um acorde especial. Alguém me ajuda aí do louvor? Vocês lembram? Não lembram? Mas fala sobre isso, né? Fala sobre essa mudança, fala sobre essa transformação. Tem um louvor também que nós cantamos, o Fernandinho, que fala assim, eu jamais serei o mesmo. Né? Nós nunca mais vamos ser os mesmos. Se o Senhor tocar nos meus olhos, se o Senhor tocar nos meus pés, eu nunca mais serei o mesmo. Amados, é impossível você ter um encontro com Ele e você continuar da mesma forma. Quando eu me converti, eu chorei 4 meses pelos meus pecados. Eu vivia com os olhos inchados, chorando, porque eu pude perceber a praga do meu coração, a miséria, a vida miserável. Eu lia, o Taíde fala que ele lia Deuteronômio 28, e ele se encaixava em cada ponto ali. Eu também. Quando eu li Deuteronômio 28, pela primeira vez, eu falei, meu Deus, eu vivo isso aqui. A minha vida é isso. A minha vida é essa vida. A minha cama estava escorada com a lata de óleo que tinha uma marca no chão. Os meus armários estavam tudo quebrados. A minha casa era só lamento, dor, escândalo, baixaria, polícia, violência, sangue. Você vai falar assim, meu Deus, tinha sangue na minha casa. Sangue, tem uma marca aqui na minha mão, né? Que foi uma violência doméstica, com faca. Né? Muitas coisas terríveis aconteciam na minha casa, era só baixaria, era só coisa ruim, entende? Então, quando eu conheci Jesus, tudo mudou, amados. Não foi da noite para o dia, levaram tempo, levaram anos para que essa mudança acontecesse, mas havia um desejo, havia um esforço. Eu era contra o mal que havia em mim. O mal, o pecado não era meu bichinho de estimação. Tem pessoas que elas se dizem cristãs, mas o pecado é o bichinho de estimação dela. Ela vive nos esquemas, entendeu? A pessoa sai da igreja e vai para o motel, ou vai se esfregar, sei lá onde. Estou falando aqui para os jovens. Gente, pelo amor de Deus, isso não cabe mais ao cristão. E nós vamos aqui ver um pouquinho sobre isso. Na imagem e semelhança de Deus, através de uma vida de santidade que podemos ver a glória do Senhor se manifestar em nós e através de nós. Nós vamos ler aqui Romanos 6, eu vou ler do 6 a 11, que diz assim, eu vou ler na versão A Mensagem.
Diz assim: mais claro que isso, impossível. Nosso velho modo de viver foi pregado na cruz com Cristo. Um fim decisivo para aquela vida miserável de pecado. Olha só, amados, sabe o que você tem que fazer com a sua velha vida? Sabe o que você tem que fazer com aquela vida miserável que você tinha? Você precisa decidir dar um fim nela. Pregar ela lá na cruz, deixar seu velho homem lá, pregado lá na cruz, morto, crucificado, né? Não estamos mais à mercê do convite do pecado. Cremos que se estamos incluídos na morte de Cristo, que venceu o pecado, olha só, amados, se nós cremos que nós estamos incluídos na morte de Cristo, que venceu o pecado, olha só, estamos também incluídos na sua ressurreição. Se nós morremos com Cristo, nós também ressuscitamos com Ele para uma nova vida. E a vida que nós temos hoje não é mais aquela, não é mais uma vida de pecado, não é mais uma vida miserável. Estamos incluídos também na sua ressurreição, que nos traz o quê? Vida. A ressurreição de Cristo. Se nós ressuscitamos com Cristo, nós recebemos vida. E que tipo de vida é essa? Uma vida com abundância. Não é uma vidinha medíocre, não é uma vidinha bagunçada, não é uma vidinha miserável. É vida, é o tipo de vida de Deus, é sozo, sabe? É zoe, é o tipo de vida de Deus. É uma vida, amados, de santidade, é uma vida abundante, é o tipo de vida de Deus. Depois aqui diz assim, estamos incluídos na sua ressurreição que nos traz vida. Sabemos que quando Jesus foi levantado dos mortos, isso foi um sinal de que a morte não seria mais o destino final. Olha só, amados, a morte não é mais um destino final para nós, para aqueles que estão em Cristo. Nunca mais ela terá a última palavra. Meu Deus, que coisa tremenda. A morte foi vencida. Nunca mais ela vai bater o martelo. Nunca mais ela vai ter a palavra final, né, nas nossas vidas. Quando Jesus morreu, Ele levou o pecado consigo. E agora vivo, Ele traz Deus a nós. Olha só, amados. Quando Jesus morreu, Ele levou o pecado com Ele, né? Ele morreu por causa do pecado. E agora, Ele traz Deus a nós. De agora em diante, nós devemos pensar assim: o pecado fala uma língua morta, que não significa nada para nós. Olha só, amados, quantas vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos na presença do Senhor, e a palavra de Deus, e tudo que é pregado, tudo que é ensinado, é uma língua morta, não diz nada para nós. Porque se não há mudança, significa que não está dizendo nada. É ou não é? Mas isso não pode acontecer. Nós precisamos estar vivos para Deus e mortos para o pecado. A língua que não deve ser a nossa, deve ser a língua do pecado. A língua do pecado, ela precisa não dizer mais nada para nós, sabe? O mundo, o pecado, aquilo que o mundo oferece, precisa não dizer mais nada para nós, precisa ser totalmente insignificante. E muitas vezes, sabe por que muitas pessoas são atraídos pelo pecado? Nós cantamos atraídos pela tua presença, mas muitas pessoas são atraídas para o pecado, sabe por quê? Porque não se enchem de Deus, amados. Mente vazia, né? No ditado popular diz que mente vazia é oficina de Satanás. Coração vazio também, sabe? Se nós não nos enchermos, a palavra do Senhor fala que quando o espírito imundo ele sai do homem, ele vai por lugares áridos buscando buscando pouso, mas ele não encontrando, ele volta. Quando ele acha aquela casa varrida e adornada, ele volta e traz 7 outros espíritos piores do que ele. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Você sabia que o homem sem Deus, o homem vazio de Deus, é habitação de demônios? É por isso que as pessoas vivem perturbadas, atormentadas, não dormem à noite, cheia de confusão, cheia de ira, de briga, de contenda, de emulação, de ódio, de falta de perdão, de depressão, de opressão, nos hospícios, nos manicômios.
Quantos crentes, né? Muitas vezes vão para esses lugares, são internados. Quem aqui já ouviu falar que crente vira louco? Eu já vi muito falar, você fica com esse negócio, crente fica louco. Quem aqui já ouviu falar? Sabe o crente que fica louco? É o crente que mistura o santo com o profano. É simples assim. Se misturar, fica louco mesmo. Eu já vi isso. Já vi crente ser internado no hospício, no manicômio. Mas quando você vai ver, ele estava misturando o santo com o profano. Porque eles não se misturam. Voltando aqui. Mortos para o pecado e vivos para Deus. Foi isso que Jesus Cristo fez. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Por isso, se queremos agradar a Deus e viver para Ele, devemos buscá-la incessantemente. Tomar uma decisão firme e consciente de abandonar o pecado. Deixar tudo que nos afasta de Deus e nos distancia do nosso propósito. Olha só, amados, nós precisamos tomar uma decisão firme de abandonar o pecado, de deixar tudo aquilo que nos separa de Deus e do nosso propósito. Lá em Isaías 59, versículo 1 e 2 diz assim, que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas, os seus ouvidos não estão agravados para Ele nos ouvir. Mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o Senhor. Então o pecado, amados, ele é um abismo entre nós e Deus. Uma pessoa que vive na prática do pecado, ela é incapaz de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus para ele é uma língua estranha. Uma pessoa que vive na prática do pecado não tem percepção, não tem sensibilidade. Satanás tapa os seus ouvidos. A pessoa não ouve nada, não entende nada. Por quê? Por causa do pecado. Mas experimenta deixar o pecado. Experimenta se levantar em jejum, em oração, em consagração, você vai ouvir a voz do Senhor, sabe, nitidamente, porque o nosso Deus, Ele está vivo, nosso Deus não está morto, nosso Deus está vivo, e Ele quer falar, e Ele quer se comunicar, e Ele quer dirigir a nossa vida, Ele quer nos direcionar, mas o pecado, ele faz separação entre nós e o Senhor. Se nós não tomarmos uma decisão firmes de abandonar o pecado, nós nunca vamos encontrar o nosso propósito, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Precisamos tomar uma decisão firme e consciente de abandonar o pecado, deixar tudo o que nos afasta de Deus e que nos distancia do nosso propósito. Isso significa que vocês devem conduzir a vida, versículo 12 a 14. Isso significa que vocês devem conduzir a vida de um modo que não deem oportunidade ao pecado, não deem a ele nenhuma chance. Meu Deus, amados, olha o que o Senhor está falando. Não deis lugar ao diabo. Não deis oportunidade a ele. Não deis nenhuma chance para ele. Sabe qual é uma das formas mais comuns, uma das armas mais usadas para Satanás, para nos arrastar para os planos sujos, destruidores dele? Muitas vezes a mágoa, a amargura, a falta de perdão, as feridas, pessoas que elas têm uma sensibilidade avulsada, tudo elas ficam feridas, tudo elas ficam magoadas, né? Então isso é uma arma poderosa, poderosa que Satanás usa. Eu tenho pregado, eu tenho falado aqui na igreja, Ana, o sacerdote Eli disse para ela, por que você está bêbada a essa hora? Você está bêbada a essa hora. Qual foi a resposta de Ana? Não, meu Senhor, eu estou angustiada. Né? É isso que está acontecendo. Eu não estou embriagada, eu estou angustiada. Meu coração está angustiado. É isso que está acontecendo comigo. Olha a resposta de Ana. E ela saiu dali abençoada. Mas tem pessoas que elas vivem armadas, né? Cheia de farpa, lançando farpa para todo mundo. Você pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem por quê? Né? É assim, a pessoa vive armada, cheia de amargura, né? Tudo põe a culpa em Deus, briga com o marido, eu não vou para a igreja, né? E tem homens também que faz isso, briga com a mulher, eu não vou para a igreja. O que Deus tem a ver com o seu problema? O que Deus tem a ver? Né? Se eu tivesse que me preocupar com o meu cônjuge,
né? Não agora, tá? Lá para trás. Tivesse que me preocupar com o meu cônjuge no seguinte aspecto. Se eu tivesse que estar bem com ele para eu servir a Deus, eu não estaria aqui não, gente. Eu não estaria aqui. Entende? Deus não tem nada a ver. O mundo pode ter caído na tua cabeça. Sabe? Deus não tem nada a ver. Tem pessoas que passam por sofrimentos, por dores, né? E elas se afastam de Deus, ficam com raiva de Deus. O Marcos Feliciano, um dia, ele disse que ele perdeu um filho. E ele estava ministrando, pregando, e ele, quando recebeu a notícia, ele estava em viagem de que o filho dele tinha morrido. E ele disse assim para Deus: onde o Senhor estava quando meu filho morreu? O Senhor disse para ele: no mesmo lugar que eu estava quando o meu morreu. Então, amados, muitas pessoas, acontecem coisas ruins nas suas vidas, a primeira pessoa que elas culpam é Deus. Né? Ah, por que que Deus permitiu? Por que tudo fica com raiva de Deus? Brigou com a mãe, com o pai, eu não vou na igreja. Para pirraçar o pai ou a mãe. Brigou com o cônjuge, não vou na igreja. O que que Deus tem a ver com isso? E essa é uma arma. Brigou com o irmão, eu não vou para a igreja. Eu não vou naquela igreja porque eu não quero olhar na cara daquele irmão. Então, como é que vai ser? Deus vai ter que ter 2 céus? Né? Um para você e um para o irmão. Misericórdia. Quem que vai ficar de fora? Né? Quem tem esse coração amargo, que não perdoa, que vive cheio de amargura, né? Que não tem vida, seco. Amados, nós não podemos viver isso. A palavra do Senhor diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, peca. Pecado não é só essas coisas gritantes. Pecado é quando nós sabemos o que Deus quer de nós, qual é a vontade de Deus, e nós não fazemos. Versículo 12 a 14. Isso significa que vocês... Bom, isso aqui eu já li, mas eu vou voltar um pouquinho aqui. Isso significa que vocês devem conduzir a vida de um modo que não deem oportunidade ao pecado, não deem nenhuma chance. Olha só, amados, evitem até as mínimas coisas. Evitem até as mínimas coisas. São as raposinhas que destroem um arraial. Às vezes, uma coisinha pequena. Eu lembro de um jovem, né, um rapaz. Hoje ele é um jovem rapaz, deve ter uns 19 anos. Mas na época esse menino tinha uns 11 anos. Ele era da nossa igreja, era uma família que era da nossa igreja. E eu tive um sonho com ele. Olha só, amados. Eu tive um sonho com esse menino. Não era um sonho, era uma visão, uma revelação, sei lá, eu não sei explicar, porque o sonho tem uma história, né? Mas eu tive uma revelação que aquele menino estava, que a vida dele espiritual estava como uma piscina com furinho. Foi isso que Deus me deu revelação durante a noite, que aquele menino estava como uma piscina com um furinho, que ele estava perdendo a vida de Deus. Quem aqui já viu aquelas piscinas de plástico que a gente coloca lá para as crianças, né? A Daiane, quando era pequena, tinha aquela piscina, o Noah também. Né? O Noah não tinha uma que nem a da Daiane, a Daiane era grande, a piscina dela. Então, quando fura, porque é um plástico, né? Às vezes você coloca assim no cimento, você arrasta, uma pedrinha fura. Quando fura, a água não sai de uma vez. Mas se tem um furinho, a água não permanece. Ela vai saindo uns pouquinhos, mas ela sai. E eu lembro que Deus me deu essa revelação sobre esse menino. Eu conversei com a mãe, expliquei. Ela acho que não entendeu muito. Hoje esse menino está fora da igreja, é homossexual. Olha só, o Senhor me deu uma revelação de um furinho na piscina. Às vezes, amados, são coisinhas pequenas que nós não corrigimos, que nós não alinhamos, que Deus está falando: para de fofocar. Para de falar mal dos outros, para de criticar, para de julgar, para de falar, né? A sua boca, ela precisa ser para glorificar o nome do Senhor. Ou com essas distrações, né? Busca mais o Senhor, desliga aí esse celular, né? Sai das redes sociais, para de gastar tanto tempo com aquilo que não importa. E muitas vezes a gente não ouve, e a gente vai deixando. Para com essa amizade. Essa amizade não está sendo boa para você, não está fazendo bem. E a gente não para, e a gente vai continuando com aquilo. E nós vamos perdendo o quê? Vida. Aí vem para a igreja, parece que tudo que acontece, não sei, eu acho que meu tempo nessa igreja acabou. Cuidado para o seu tempo na igreja de Deus não acabar.
né? A Lígia falou aqui domingo sobre a igreja. Eu acho que meu tempo aqui acabou. Cuidado com isso, porque a igreja orgânica, né? O inimigo está lançando por aí. Cuidado para você não fazer parte da igreja orgânica. Por quê? Que você não sente mais nada quando vem na presença de Deus. Porque você está cheio de tudo. Se você se esvaziar de você mesmo, se você vier aqui, né, tendo um TSD de qualidade, gastando tempo em oração, tendo a sua intimidade, fechando a porta do seu quarto, orando, buscando ao Senhor, lendo, ouvindo a palavra, você vai chegar aqui com o teu fogo, aí o fogo na tua vida vai juntar com o fogo na vida do irmão e vai pegar fogo, e vocês vão edificar uns aos outros, e vai ser tremenda essa convivência, vocês vão aprendendo um com o outro, você vai estar feliz, você vai estar alegre, sabe? Mas se você está cheio de tudo quanto é coisa, é claro que quando você vem aqui, você não vai sentir nada mesmo, você está blindado por outras coisas. Então, amados, nós precisamos tomar cuidado com as mínimas coisas, com as coisas pequenas, que muitas vezes podem nos confundir, nos tirar da presença do Senhor. Que estejam ligados com o nosso antigo modo de viver, abracem de todo o coração. O Taíde, ele tem a experiência, né, de ter sido um homem solteiro. Aos 29 anos, quando nós casamos, ele tinha 39 anos, né? Mas com 29 anos ele já era um homem solteiro, já era um homem sozinho. Porém, ele procurava ter uma vida de santidade. E ele falava, e eu concordo plenamente com ele, ele falava assim, que ele não gostava, por exemplo, se tinha uma revista, sabe a revista da Demilos? Ele passava longe da revista da Demilos. Mas é uma revista da Demilos, não é pornografia, mas lá tem mulher de calcinha. Então, né, o que você faz com a revista da Demilos? Né? Então, amados, a palavra do Senhor diz que é para nós fugirmos. Mas eu não tenho problema, eu olho lá, não sinto nada, é o que ele falou, né? Então, você deve ser diferente de todo mundo, né? A palavra do Senhor diz que é para nós fugirmos das mínimas coisas. Ele era uma pessoa esquisita. Ele não tinha amizade com as irmãs, né? Ele morava com a Neuci, e aí às vezes as irmãs iam lá, né? Só para poder ter uma comunhão com ele. Ele fechava a porta do quarto. Né? Fechava a porta do quarto e não queria comunhão com nenhuma irmã. Sua visita fica aí, Neuci, com você. Não tenho comunhão. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina, amados, a fugir da aparência do mal. E sabe o que me atraiu? Sabe o que, porque eu me interessei por ele? Primeiro eu me interessei por quem ele era diante de Deus. Eu tinha admiração por quem ele era. Pensa num homem que nunca deu uma olhada mais profunda, mais prolongada. Pelo menos para mim nunca deu. Nunca, 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 nunca. E nem para outras pessoas, porque quem tem esse espírito a gente percebe, né? É só você ficar um pouquinho que você percebe, que nem ele falou, as olhadas prolongadas, né? A irmã passa, a pessoa falta desnudar ela com os olhos. Às vezes, sem perceber, quem está de fora vê, percebe isso. Então, nós precisamos, amados, tomar cuidado, guardar a nossa vida, ter uma vida separada, sabe? Separada. Muitas vezes a palavra do Senhor fala que até aquilo que é lícito, nem tudo que é lícito nos convém. Até o que é lícito, que não é pecado, nós precisamos nos policiar, porque muitas vezes a tentação ela vem ali de uma besteira, de uma coisa pouca, e nós precisamos vigiar com isso. Voltando aqui. Abracem de todo o coração e em tempo integral o modo de Deus agir. Lembrem-se de que vocês foram ressuscitados. O pecado não pode mais ditar as regras na vida de vocês. Afinal, vocês não estão mais vivendo sobre a velha tirania. Estão vivendo na liberdade de Deus. Olha só, não podemos dar lugar ou espaço para o pecado nas nossas vidas. Não podemos deixar ele nos governar. Devemos assumir o controle, porque está escrito que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Ele só terá o espaço que lhe for dado. O pecado, ele só vai ter o espaço que nós damos para ele. Olha só, amados, o pecado é um falsário. Presta atenção nisso. Ele promete aquilo que não pode dar.
faz propaganda enganosa, promete prazer e paga com desgosto, promete liberdade e escraviza, levanta a bandeira da vida, mas o seu salário é a morte. Deus nos chamou para viver uma vida de santidade, que produz liberdade, e não uma vida de impureza que gera escravidão. Somente através de um profundo arrependimento é que podemos nos livrar do pecado e das suas consequências. Arrependimento não é quando derramamos lágrimas, mas quando mudamos as nossas atitudes, né? Então, nós vemos que uma pessoa está arrependida quando ela muda as suas atitudes, quando ela muda as suas ações. O pecado nos faz andar em direção à morte. Olha só, amados. E algo importante que nós precisamos fazer para nos livrar dessas cadeias, né, dessas correntes do pecado, é assumir um compromisso sério com Deus e com a sua palavra. A Bíblia tem muito a nos ensinar sobre santidade. Quando nos dedicamos ao estudo, aplicamos as suas verdades em nossa rotina diária. Experimentamos uma profunda transformação. Então, essa é uma receita. Quanto tempo eu tenho, gente? Quanto tempo eu tenho? Tenho 19 minutos? Ah, glória a Deus. Hã? Com apelo, tá bom, mas eu vou correr aqui. Eu quero ler com vocês um texto que o Senhor colocou no meu coração. Eu não ia usar esse texto, mas o Senhor colocou muito forte ele no meu coração essa manhã. E eu quero passar por esse texto aqui com vocês. Está lá em 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1. Tá? 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1, diz assim: Amigos, lembrem-se da nossa história e aprendam. Nossos antepassados foram guiados por uma nuvem e conduzidos milagrosamente através do mar. Eles passaram através das águas, num batismo como o nosso, enquanto Moisés os levava da morte, da escravidão para a vida de salvação. Todos comeram e beberam a mesma comida e bebida, providenciada diariamente por Deus. Eles beberam da rocha, uma fonte de Deus que os acompanhava por onde fossem, e a rocha era Cristo. Mas experimentar as maravilhas e a graça de Deus não pareceu significar nada. Não pareceu significar muito, porque muitos deles foram vencidos pela tentação no terrível deserto, e Deus não ficou satisfeito. Olha o que está dizendo aqui. Que todas essas pessoas que saíram ali da escravidão do Egito, que foram conduzidas por Moisés, todos eles experimentaram as mesmas coisas, as mesmas maravilhas. Porém, para muitos, não fez nenhuma diferença. Não mudou em nada a vida deles. Por quê? Porque eles foram vencidos pela tentação. E isso não agradou a Deus. O mesmo pode acontecer conosco. Olha só, amados, isso daqui é um alerta, o Senhor está falando para nós. Isso daqui não foi escrito à toa. Isso daqui foi deixado para que a gente aprenda com isso. Olha o que diz aqui. O mesmo pode acontecer conosco. Precisamos estar atentos e nunca sermos apanhados num caminho próprio. Olha só, precisamos estar atentos para nunca sermos apanhados trilhando um caminho próprio. Você sabia que existe um governo paralelo? Que existe um caminho paralelo? Tem o caminho que o Senhor traçou para nós andarmos por ele. Esse caminho é o caminho que vai nos levar ao êxito. Esse caminho é o caminho que vai nos levar a viver milagres. Esse caminho é o caminho que vai nos levar à alegria, à felicidade. O Senhor colocava no meu coração nessa manhã que tem jovens aqui que vão se casar, vão ser felizes. Sabe, o Senhor vai acertar a sua vida. Por mais que lá atrás você errou, por mais que lá atrás você fez muita besteira, mas o Senhor, Ele está dando uma folha em branco para você escrever o seu futuro. O Senhor, Ele quer restaurar. Amados, eu sempre costumo falar, eu e meu marido, nós somos extremamente felizes.
Pensa num casamento feliz, abençoado. E através disso, nós temos também um ministério abençoado, próspero. Em tudo que nós colocamos as mãos, o Senhor prospera. O Senhor faz dar certo. O Senhor faz um caminho no deserto. O Senhor abre porta onde não há porta. O Senhor respalda. Sabe por quê? Porque um dia nós escolhemos, nós tomamos uma decisão de viver para o Senhor. Antes de nós nos casarmos, sempre foi essa a nossa escolha. Eu queria um homem mais crente do que eu. Sempre falava isso para Deus. E ele também queria uma mulher crente. Ele tinha, tipo assim, era uma exigência. Ele queria alguém que temesse ao Senhor. E eu queria alguém que temesse ao Senhor. E a nossa vida sempre foi muito envolvida com Deus, no reino, no ministério. Mesmo antes de nós casarmos. E aí a gente brincava, meu Deus, quando a gente casar, qual é o tempo que a gente vai ter junto? Vai ser da 12h às 6h, a gente brincava. E aí, amados, foi da 12h às 3h, porque ele começou a trabalhar de madrugada, né? Mas mesmo assim, o tempo que nós tínhamos era um tempo de qualidade. Nós somos muito amigos, sabe? Nós temos uma unidade muito grande, mas sabe quem fez isso? Foi o Senhor quem fez isso nas nossas vidas. Eu nunca coloquei Ele em primeiro lugar na minha vida. Ele nunca me colocou em primeiro lugar, sabe? Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósito. Você, jovem que está aqui, se você tiver o Senhor em primeiro lugar na sua vida, se Ele estiver no lugar certo na sua vida, o Senhor vai te dar o melhor, sabe? O melhor marido, a melhor esposa. Uma das pessoas que o Senhor me mostrava, que está restaurando a sua vida, é você, Carol. O Senhor está te restaurando, restaurando a sua família. Você vai casar, você vai ter um marido abençoado, você vai ter uma família abençoada. O Senhor está mudando a sua sorte. E depois você vai ter um ministério abençoado, sabe? A sua história de dor, de sofrimento, tudo que você viveu lá atrás, vai servir apenas de exemplo para que outros não vivam. Você vai dizer, não façam o que eu fiz, né? Então é isso, o Senhor vai usar a sua história, o Senhor vai restaurar. Olha só, do mesmo modo pode acontecer conosco. Precisamos estar atentos para nunca sermos apanhados trilhando um caminho próprio. A pior destruição do crente é quando ele começa a trilhar o seu próprio caminho. Não é quando ele está trilhando o caminho do pecado. É quando ele está trilhando o seu próprio caminho. Amados, Deus tem um caminho para você, encontre Ele. Pare de trilhar o seu próprio caminho. Como eles fizeram. Não podemos fazer a religião virar um circo como eles fizeram. Olha só, primeiro festejaram, depois dançaram. Não podemos cair na promiscuidade. Eles pagaram caro por isso. Lembre-se, nada menos de 23 mil mortes num dia. Não cometam o mesmo erro de pensar que Cristo deve nos servir. Isso aqui é um erro gritante. Você sabia que tem gente que pensa que Cristo tem que servir Ele? Né? Que o Senhor é um Deus servo. Deus está lá para servir Ele, para fazer as vontades dEle. Eles acham que Deus é o Papai Noel, que Deus é o gênio da lâmpada, né? O Deus servo. Não caiam nesse erro. O único servo que tem aqui é você, somos nós. Nós é que servimos a Deus. Ele não nos serve, Ele não está lá para realizar os nossos desejos. Ele não é o gênio da lâmpada, né? Ele não é Papai Noel. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Então, a primeira coisa que nós precisamos buscar, o que queres de mim, Senhor? O que queres da minha casa? A primeira coisa, antes de você falar para Deus qualquer coisa que você quer, pergunta para Ele o que Ele quer. Esse é o caminho, amados. Porque quando você faz isso, quando você se entrega, a palavra do Senhor diz, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Se tão somente o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos fazer herdar essa terra. A nossa única preocupação é fazer com que o Senhor se agrade de nós. Não cometam um erro de pensar que Cristo deve nos servir. Nós é que o servimos.
Eles fizeram isso e Deus enviou cobras venenosas. Devemos tomar cuidado para não incentivar a reclamação. Foi ela que os destruiu. Esses incidentes são sinais de alerta da nossa história, escritos para que não venhamos a repetir os erros deles. Historicamente, vivemos situações semelhantes. Eles no início e nós no fim. E podemos confundir tudo, assim como eles. Não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. Nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior do que o enfrentado por outros. Tudo que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que fracassem. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação. As mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos sobre a terra. Talvez você, quando você está sofrendo, passando por luta, você tenha a sensação que é só você. Não só eu estou sofrendo, não, amados. As mesmas tentações se cumprem entre os nossos irmãos sobre a terra. E a palavra do Senhor diz que nós não vamos ser tentados além das nossas forças, mas com a tentação também o Senhor nos dá o escape. Então é possível vencer, é possível romper, é possível viver em santidade, é possível viver longe do pecado. O meu marido, ele viveu 7 anos como homem solteiro, sozinho, 7 anos. Ele estava na força, do seu vigor. 29 anos ele estava sozinho. Ele era um homem forte, bonito, atraente, de 29 anos. Mas ele se separou para Deus, ele não se envolvia com nada, ele não se envolvia com ninguém. E ele falava, eu só vou me envolver com alguém quando essa pessoa for a minha esposa. Deus precisa falar comigo. Naquela época, as mulheres da igreja solteiras, algumas mulheres apaixonadas por ele, se declaravam e insinuavam, fora no trabalho. Imagine um homem forte, bonito, novo, chefe. Ele trabalhava numa empresa, ele era chefe lá. Imagine como que era isso. Mas ele andava em santidade, se separou para Deus, ficou 7 anos sozinho, sem se envolver com ninguém, até que o Senhor preparou que nós nos casássemos. Olha, gente, que coisa tremenda. Meu Deus, e o meu marido hoje é um santo homem de Deus. Eu respaldo a vida que ele vive hoje. Eu sou esposa dele, vivo com ele 24 horas por dia. Eu sei quem ele é. E isso é tremendo demais. Mas não começou depois do casamento. Meu marido não ficou um santo homem de Deus depois do casamento. Eu casei com ele porque ele era um santo homem de Deus. Porque se ele fosse um homem promíscuo e profano, eu ia passar longe dele. Porque eu não queria isso para a minha vida. Então, jovem, você quer se dar bem na vida? Você quer se casar? Você quer ser feliz? Faça isso. Se entregue para Deus. E eu lembro que uma vez eu estava orando, e aí o Senhor falou para mim, eu vou dar porque ele não queria saber de ninguém, tá? E nem de mim. Quando falava um dia, a Neuci fez uma brincadeira, nossa, vocês podiam casar. Meu Deus, esse homem quase endemoniou. Que é isso? Eu fiquei até ofendida, porque eu falei, será que eu sou tão ruim assim? Será que eu sou tão feia? Será que eu sou tão... Ele ficou tão nervoso quando a Neuci falou isso, mas eu falei assim, não, é isso que eu quero, sabe? Ele tinha isso, me atraiu, isso me atraiu nele, sabe? Hoje, eu posso confiar nele. Agora, se o rapaz é um rapaz solteiro, que toda hora, moça... Pelo amor de Deus, o cara toda hora quer te esfregar, quer te amassar, e fala que não tem nada a ver que vocês vão casar. O que vai ser depois que vocês casarem, quando você for ganhar neném? Ficar 40 dias de dieta. Como que vai ser essa história? Então, só uma dica, tá? Não vou entrar nesse mérito, não. Só uma dica. Voltando aqui, portanto, prezados amigos, quando virem alguém reduzindo Deus a algo que possam usar ou controlar como um ídolo, afaste-se dessa pessoa o mais rápido possível. Então aqui está falando que nós nem podemos ter um Deus servo e nem podemos ter amizade, conviver com quem tem.
Porque se essa pessoa tem esses conceitos de vida, se ela pensa isso de Deus, se ela trata Deus assim, se ela não valoriza as coisas de Deus, se ela não dá nenhum valor, ela vai te influenciar negativamente. Ela vai dizer para você que não tem nada a ver, entendeu? Ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver ir para balada, não tem nada a ver beber, não tem nada a ver fumar maconha, não tem nada a ver, tudo não tem nada a ver. Então, se essa pessoa tem um Deus servo e trata Deus assim, se afaste dela, porque não vai ser uma boa influência para você. Versículo 15, estou já correndo para o final. Reconheça que estou me dirigindo a cristãos maduros. Olha só, reconheço que estou me dirigindo a cristãos maduros. Tirem as suas conclusões. Quando bebemos o cálice da bênção, não estamos participando do sangue da própria vida de Cristo? Não ocorre o mesmo com o pão que partimos e comemos? Não estamos partindo do corpo da própria vida de Cristo? Por haver um pão, que apesar de muitos, por haver um só pão, é que, apesar de muitos, nós nos tornamos um. Cristo não está dividido em nós. Em vez disso, nós é que nos tornamos um com Ele. Olha só, amados, Cristo não está dividido em nós. Por isso nós não podemos viver em divisão. Nem na igreja, nem na nossa casa. Nós não podemos estar em divisão. Por quê? Porque Cristo não está dividido em nós. Não é que cada um tem um Deus, cada um tem uma mente, cada um tem um pensamento. A palavra do Senhor diz que nós é que nos tornamos um com Ele. Nós é que nos tornamos um nele. Não reduzimos Cristo, olha só, não reduzimos Cristo ao que somos. Ele é que nos leva ao que Ele é. Meu Deus, isso é tremendo demais. Nós não podemos rebaixar Ele. Nós não podemos reduzir Ele ao que nós somos. Nós somos tortos, nós fomos pecadores, nós erramos, nós éramos sujos, nós éramos tudo de ruim. Então nós não podemos trazer Cristo para esse lugar. Dizer que não tem nada a ver. É trazer Cristo para esse lugar. Cristo não está nesse lugar. Nós é que fomos levados, né, a estar na mesma posição. Ele nos leva ao que Ele é, amados. Não podemos trazer Ele para a nossa baixaria, para aquilo que nós somos. Nós é que temos que sair desse lugar. E nós é que precisamos ser elevados aonde Ele está. É o que aconteceu no antigo Israel. Os que comeram o sacrifício ofereceram no altar de Deus e participaram da ação de Deus no altar. Percebem a diferença? Sacrifícios oferecidos a ídolos são oferecidos a nada, pois o ídolo nada é, ou pior do que nada, um demônio. Aqueles que sacrificam para os ídolos estão sacrificando para os demônios, a palavra do Senhor diz. Não quero que vocês se tornem parte de algo que os diminua. E vocês não podem estar em dois caminhos. Vocês não podem estar em dois caminhos. Se tem alguém aqui nessa manhã que está nos dois caminhos, o Senhor coloca no meu coração, decida hoje. Decida hoje, saia desse caminho duplo. Todas as pessoas que eu conheço, que andavam em dois caminhos, em algum momento foram arrastados para o caminho de lá. Então, amados, o Senhor, Ele quer que você decida, que você tome uma decisão. É impossível, você não tem como andar em dois caminhos. Você não tem como andar no mundo e na presença do Senhor. Você não tem como ser santo e profano. Você não tem como servir a Deus e ao diabo. Você não tem como servir a Deus e ao mundo. Você não tem como servir a Deus e ao pecado. Você precisa sair, não existem esses dois caminhos. Participando do banquete do Senhor num dia e festejando com os demônios no outro. O Senhor não suporta isso. Ele não quer, Ele nos quer por inteiro. Olha só, o Senhor não suporta isso. Ele nos quer por inteiro, tudo ou nada. O Senhor, Ele está te chamando nessa manhã para o tudo ou para o nada. Para o tudo ou para o nada. A palavra do Senhor diz que aqueles lá no Salmo 1, aqueles, amados,
que vivem desses dois caminhos, eles são arrastados para fora por forças espirituais da maldade pelas quais eles desconhecem. Eles são levados como a moinha que o vento espalha. Sabe o que significa ser levado como a moinha que o vento espalha? Significa ser arrastado para fora por forças espirituais das quais eles desconhecem. Quando uma pessoa se desvia, ela está sendo levada, espalhada para longe, como a moinha que o vento espalha, porque ela estava em dois caminhos. E o Senhor te chama hoje para criar raízes. O Senhor te chama hoje para ser plantado no reino. Plantado no reino. Plantado no reino. Nós temos um coqueiro plantado aqui na porta. Pode dar o vento que for, esse coqueiro ele não vai ser levado. Mas se você não tem raiz, amados, você pode ser levado como vento, pela moinha que o vento espalha, por forças espirituais da maldade que você desconhece. Olha só, voltando aqui, já estamos finalizando. Não quero que vocês se tornem algo. Aliás, vocês não podem estar em dois caminhos, participando do banquete do Senhor num dia e festejando com os demônios no outro. O Senhor não suporta isso. Ele nos quer por inteiro. É tudo ou nada. Acham que pode aborrecê-lo sem prejuízo? Hein, gente? Vocês acham que nós podemos aborrecer a Deus? Viver lá e cá, né? Crente Raimundo, um dia com o pé na igreja, outro pé no mundo. Nós podemos fazer isso e não ter nenhum prejuízo? Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Para nós finalizarmos, analisando a situação por certo ângulo, vocês poderiam dizer tudo estar certo por causa da imensa generosidade da graça de Deus. Tem pessoas que dizem assim, não tem problema não, a gente está no tempo da graça. Relativismo, né? Não tem problema. Tem gente que afirma veementemente que pode viver no pecado, que Deus é com ele, que vai ser salvo do mesmo jeito. Isso é mentira, isso é engano, amados. Isso não é verdade. Não precisamos dissecar nossos atos para saber se serão aprovados. Mas a questão não é apenas confirmar se está certo. Queremos viver bem, mas o nosso objetivo principal deve ser ajudar os outros a viver bem. Amém? Então o Senhor, Ele quer nos curar para nós curarmos. O Senhor quer te levantar. Eu quero que você se coloque em pé nessa manhã. O Senhor quer te levantar como ministro dEle. Eu vejo aqui